Olá, dando continuidade ao curso, nós vamos continuar explorando características do Tableau. Já vimos como importar e estamos tratando agora de algumas estratégias para manipular os dados e tirar indicadores, informações que nos ajudem em análises, né? Nós paramos na questão dos tweets e agora vamos olhar a questão da atividade e da visibilidade dos usuários. Então vamos voltar ao Tableau. Nós tínhamos parado com a observação dos retweets aqui nessa planilha. Vamos criar outra planilha para começar a perceber a atividade dos usuários. Eu vou até aqui colocar atividade dos usuários. Vou renomeá-la. Bom, para ver essa atividade, eu puxo dos usuários, o meu campo, adiciono todos, depois vejo a contagem distinta de IDs, e daí está daquele jeito esquisito, pois não está na ordem, né? Vamos botar numa ordem. Daí já conseguimos ver o que teve mais participações em tipos de tweet, o segundo, etc, etc. Podemos fazer melhor, começando a ver os tipos de tweets, né? Como fizemos anteriormente. Vamos aqui para a cor e vai se notar que esse primeiro ele tem os tweets originais, esse segundo tem uma parte de retweet, uma parte de tweets mencionando pessoas, tudo mais, né? Tá? Uma estratégia na analítica dessa atividade do usuário, que dependendo da pesquisa pode ser importante, é verificar em que medida alguns usuários, particularmente os que participaram mais, são contas de pessoas mesmo e não de robô. Isso não é fácil de saber, mas é possível ter alguma estimativa a partir de algumas ferramentas que fazem isso. É o que eu vou apresentar para vocês agora. Então, falando dessas ferramentas, existe essa estrangeira, o Bootmeter, né? E essa nacional, que é o Pegabult. Eu peguei o mesmo usuário dessa conversação do Bolsonaro pedófilo e coloquei. E daí você veja, na brasileira indicou, aqui quanto mais próximo dessa zona púrpura, mais a chance de ser um robô, com a grande probabilidade. Curiosamente, na internacional, menos. Então tem isso, né, pessoal? Às vezes isso daí não é algo tão firme. Talvez, dependendo da pesquisa, vale a pena observar você mesmo, esse usuário, de qualquer forma, talvez deixar registrado na pesquisa, conforme for o peso que ele possa ter tido na conversação. Primeira, nós já temos uma boa estimativa de quem participou mais da conversação. Eu poderei ou não deixar as separações por tweets. Poderei ficar analisando quais são esses tweets, por tipo, como a gente já viu, clicando aqui e vendo quais são, se desejar, né? Etc. Ou simplesmente deixar só o número total de tweets. Agora vamos começar a pensar na questão da visibilidade desses usuários da conversação. Agora digamos que eu queira comparar a atividade com a visibilidade dos usuários. Eu tenho um primeiro desafio que tem muitos usuários, né? E o que eu posso fazer? Eu posso usar um filtro. Vamos só pegar usuários com um certo número de mentions ou retweets. Se eu colocar 50, e daí já diminui, já ficou melhor para trabalhar aqui na visibilidade. Agora, a mesma coisa quanto à atividade. Eu vou pegar a contagem, colocar como filtro, e vou colocar 50. Também posso colocar aqui os tipos de tweets, para ficar um pouquinho diferente. E agora, para fazer a comparação, eu vou criar não uma nova planilha, mas eu vou criar o chamado novo painel. Eu venho aqui, posso até já nomear comparação atividade
visibilidade, está aqui. Aí eu venho aqui, arrasto a planilha que eu quero comparar, a atividade, atividade, essa planilha interessa, e visibilidade. Vou colocar aqui. E daí eu tenho essas duas imagens aqui. Eu preferi tirar, no caso, a legenda, poderia tirar. E daí, eu estou no painel, né? Eu vou querer exportar como imagem, para depois ficar observando o que bate aqui. Porque daí é uma análise interessante. A gente está notando aqui que na verdade está batendo pouco assim, a visibilidade do pessoal que contribuiu com tweets é bem menor do que a visibilidade de quem foi mencionado ou retweetado. Bom, então eu venho aqui, estou em painel, exportar imagem, comparação atividade e visibilidade, é o nome que eu pus, né? E dou salvar. Deixa eu colocar aqui em algum lugar que eu acho fácil. Salvo. Daí vocês vão ver que eu vou abrir aqui o arquivo da imagem. Olha aqui, essa é a minha imagem. Está abrindo. Tá aqui uma imagem que eventualmente eu posso colocar no meu artigo, no meu trabalho. Voltando aqui no Tableau, vou notar que eu posso ficar mudando esses parâmetros. Também é interessante notar que as formas que nós usamos são, digamos assim, pode conter uma pequena margem de erro, e em particular, pois às vezes só está contando uma mention, às vezes a pessoa faz um RT de uma maneira um pouco diferente. Para um curso introdutório, isso daí é bastante aceitável. Eventualmente você poderá também fazer avaliações dos seus tweets para tentar consertar eventuais erros, né? Mas fica essa pequena precaução. Bom, agora vamos ver o alcance desses tweets. Continuando a exploração dos nossos tweets, agora vamos tentar obter dados sobre aqueles que têm muitos seguidores. Vamos criar uma nova planilha e daí vamos pegar aqui a contagem de seguidores por um lado, por outro vamos pegar o from user, adiciona todos. Aqui a gente tem aquela questão de botar numa ordem, né? Então, só que vamos acertar essa contagem, pois aqui a soma não está dando o número máximo de seguidores, está multiplicando essa contagem pelo número de postagens. Então nós temos que pegar e vir aqui onde está a medida, colocar máximo. Novamente, vamos acertar aqui, né? E vamos ter a ideia daqueles que contribuíram mais. Posso até ver o número de tweets também deles, pegando o ID, colocando em rótulo. Daí nós vamos ter que esses usuários foram os que têm mais seguidores e, portanto, deram bastante alcance a essa conversação. Essa foi outra estratégia para explorar a nossa base de dados de tweets da hashtag Bolsonaro é pedófilo. Podemos até colocar aqui o nome da planilha, usuários mais seguidos. E agora vamos continuar explorando esses dados. Continuando, agora vamos tentar entender o alcance dos tweets, os tweets que alcançaram uma maior audiência. Vamos abrir uma nova planilha. Vamos puxar esse texto do grupo 1, que talvez vocês devam lembrar que são aqueles tweets agrupados, né? Estão aqui, tá? E em cima nós vamos colocar conta do número de usuários.
aqui a gente vai ter, como sempre, isso. E vamos ter o problema de ter um número muito alto. Então pode ser interessante, novamente, a gente aplicar um filtro. Vamos colocar soma aqui no filtro, próximo. É interessante para ficar bom de ver que tenha, sei lá, por volta de 100. Então eu vou tentar aplicar talvez 10.000 para ser o ponto mínimo de entrada. Ainda está muito. Deixa eu editar o filtro para mais, talvez 100.000. Intervalo de valor. Daí já foi demais, né? Editar novamente. Então 50.000. Agora já ficou mais razoável da gente começar a ver tweets que tiveram muito alcance. Porém, algumas pessoas vão notar que nem todo. Esse é uma probabilidade que ele tenha alcançado todas as pessoas. Não é uma certeza. Então alguns aplicam algum cálculo de mineração. Um cálculo que às vezes se aplica é cerca de 10%, que o tweet estaria sendo visto por, na verdade, 10% das pessoas. Então eu apliquei, então vocês vejam que ficou 10% daquilo que tinha. Então aqui nós temos uma planilha sobre o alcance dos tweets com maior alcance. Deixa eu mudar o nome, né? Uma possibilidade agora será comparar os tweets com maior alcance com os retweets, né? Então vocês lembram que a gente tem painéis que ajudam. Então eu vou criar um novo painel. Tenho aqui a minha planilha retweets. Aqui os retweets. E a planilha alcance dos tweets. E daí eu posso ficar tentando comparar se aqueles que foram mais retweetados tiveram também o maior alcance. Essa é outra possibilidade para tentar tirar elementos para analisar e entender como se deu a conversação. Uma vez que isso foi mostrado, vamos tentar avançar em tirar algumas tendências dessa nossa base de dados. Vai explorando os nossos dados, né? Mas antes, vamos colocar aquele painel, o título dele é retweets e alcance. Agora eu vou querer criar um outro painel, uma nova planilha, uma planilha. Eu queria explorar com vocês a ideia de nós conseguirmos olhar todas as hashtags que não aquela principal que nós obtivemos. Como que a gente vai fazer? A gente vai ir no campo de textos do tweet e vamos criar uma fórmula, um campo calculado. Eu já vou colocar aqui hashtags como nome. Opa, escrevi errado. Vou colocar uma fórmula aqui que eu vou traduzir a ideia dela para vocês. Se não tiver isso, Bolsonaro pedófilo, que é nossa hashtag principal, todos os outros campos que começam com uma hashtag, tanto faz em yes all over, em maiúscula ou minúscula, eles vão ser capturados. A minha ideia é essa com esse campo calculado, hashtags. Depois eu vou passar exatamente todo a expressão dela para ficar mais fácil, né? Mas ela está dizendo isso. Então, dou OK, né? Então, eu vou agora pegar essas hashtags e vou colocar aqui em linha e vocês vão ver uma coisa. Aqui estão todas as hashtags, né? Que tem.
O que eu vou querer colocar, primeiro tem um nulo, um valor nulo. O que é esse nulo? Tweets que não tem essa, então eu posso apagar. Vem aqui, nulo, excluir. Porque ele só estaria me atrapalhando, né? Já tem um filtrinho aqui na hashtag, já ficou com esse pequeno filtro. Agora eu vou tentar distribuir elas no tempo, para ver o que acontece. Como está em ano, não está acontecendo nada. Vou colocar em dia. E mais que isso, vou fazer uma troca. Vou colocar ela aqui e essa aqui. E vou colocar aqui. E a nossa famosa contagem distinta de D aqui. Pronto. Agora percebam que eu vou ver as outras hashtags Bolsonaro pede que foram entrando na nossa base de tweets. Todo esse conjunto aqui. Bom, se tiver estiver muito confuso aqui, eu poderia filtrar mais ainda isso, colocando, por exemplo, aceitando, eu venho aqui no filtro, no superior, por campo, colocar, digamos, só as 15 hashtags mais que apareceram as outras 15, né? Para ficar menos polido. Cortou um pouquinho, essas foram as outras 15 hashtags. A gente consegue perceber que, na verdade, não tivemos tantas outras e quase sempre foram coisas associadas, Bolsonaro pede, pervertido, fora Bolsonaro, e eu já tenho essa visualização aqui. Outra estratégia para fazer uma visualização talvez mais bonitinha é transformar isso daqui numa área como visualização. Eu venho aqui em mostros, os tipos de gráfico que tem, e vou colocar como área para dar um certo preenchimento e mostrar a proeminência dessas hashtags no tempo. Essa é mais uma estratégia. Então aqui eu posso colocar na planilha outras hashtags. E eu tenho mais uma visualização e mais um tipo de dado interessante tirando da minha base, né? Ao longo do tempo. Reparem que eu estou aqui naquela nossa planilha onde tem a visibilidade deles, quem apareceu mais ao longo do tempo, mas eu posso querer fazer isso ao longo do tempo. E quero fazer preservando essa tabela aqui. O que eu posso fazer então? Vim aqui, duplicar. Ela está duplicando, né? E já ficou 2. Eu vou até já colocar visibilidade ao longo do tempo. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem o usuário aqui, que eu vou tirar, remover, e na verdade eu vou ter aqui o tempo, né? Só que naturalmente não em ano, mas em uma outra unidade como dia. Opa, perdão, é o contrário. Esse aqui. Esse aqui. E
E aqui não é o tipo de tweet, aqui é o usuário. Usuário. Aqui. Isso aqui os usuários. Aqui a contagem eu posso remover. A contagem tem que ser aqui. E eu tenho aqui essa distribuição. Tá? Eu posso, talvez sejam muitos usuários, aplicar um filtro para diminuir, como aplicamos em outro momento. Superior. Campo superior. Vou deixar os 20 usuários. Ok. Agora já diminuiu aqui, né? E daí aquela ideia que nós podemos fazer isso daqui, um gráfico mais voltado a uma área, né? E daí nós temos aqui uma distribuição. Deixa eu remover isso, é só nada disso. E daí nós temos aqui esses nossos usuários. Eu posso formatar cores em termos de opacidade, efeitos. Também posso destacar, mas digamos, eu quero ter um rótulo da marca. Ó, tá aqui, tá quantos são, uma contagem. Depois posso tirar. Essas são coisas automáticas. Não tá. Eu posso ir alterando detalhes do meu gráfico, da minha visualização, e também, como sempre, tem a possibilidade de, via o painel, tá, gerar exportações para algum outro lugar. Vamos exportar rapidamente esse daí para ver como é que fica. Eu estou aqui com a visibilidade ao longo do tempo essa. Digamos que então eu ia querer isso. A exportação, como vocês devem lembrar, para ser, como é que é, exportar imagem. Se eu quero exportar como isso daqui como imagem, posso indicar aqui o que eu quero, se quero legenda, o que eu quero nessa imagem. Daí daria salvar. Tá abrindo, né? E seria um arquivo PNG. Não vou salvar, que era só um exemplo. Ok? Agora vamos ver uma última coisa em outra base de tweets. Bem, eu disse que eu queria explicar mais uma coisa para vocês, e é uma coisa interessante que às vezes dá problema para nós no Tableau, que é a importação de dados cuja data é às vezes problemática. E também a combinação de dados, diferentes dados. Eu vou ensinar essas duas coisas tentando ser um pouco breve. Lembrem que nós pegamos também dados do FacePager e do Tweet Downloader. Eu peguei uma base de tweets do André Janones e uma do Carlos Bolsonaro, uma em cada um desses programas. Então eu vou puxar uma delas agora. Como dado, Microsoft Excel, vamos. Então está aqui, André Janones planilha. Ele está me puxando um dado. Eu vou fazer a extração aqui, como sempre.
Vou para minha planilha. Ele executou. Como sempre, id vira uma medida. Converter em medida, se eu estou com dificuldade para puxar, já veio com contagem distinta. Tá? Só que aqui vocês vão ver que vai dar um problema. Ele não vai ler, em tese deveria ler, mas ele não vai ler o ano. Ele tem problemas para ler o ano. Então aqui fica assim. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer no campo da medida, nós vamos criar uma função datetime. Então eu vou vir aqui, criar o campo calculado. Eu já estou com a função anotada aqui. O que ela está dizendo? Ela está pegando esses dados aqui, contando do meio 9 caracteres, pega 2, forma o dia, barra, no meio 6 caracteres, pega 2, o mês, que é isso daqui, tá bom? Left é o ano, então é left mesmo, só 4 caracteres, 2, 0, 22, tá puxando um espaço e depois pega o tempo. Aqui, aqui ele está me dizendo que eu estou com um pequeno erro, mas eu já corrijo, que é isso aqui. Ele tem que puxar isso em minúscula, não maiúscula. Pronto. Agora a expressão da função está certa, o cálculo está certo, ok. Aqui eu vou tirar o create all daqui, remover, e vou colocar essa função tempo que eu criei. Só que, como sempre, está em ano, não pode, tem que estar em dia. E daí aqui eu tenho o volume de publicações do André Janone nos últimos 7 dias. E daí eu acertei isso. Bem, agora a gente vai ver como combinar isso com outra planilha. Tempo, eu já importei a outra planilha, que é a do André Janones, que está aqui em cima. Ela está aqui, eu importei, eu coloquei a contagem de D, e como a data está normalizada, eu não tenho problema. Só que vocês estão vendo que um gráfico ficou aqui, outro ficou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou vir em eixo duplo. E daí vejam o que acontece. O eixo da planilha que mostra o dado do Carlos Bolsonaro está aqui e o do Janones está aqui. Os tweets estão aqui. Eu clico aqui e poderei ver. Opa, naquele nosso jeitinho sempre. Eu quero ver os tweets que tem aqui. Está entrando. Dados completos. Mostrar campo. Texto. Então ele mandou um tweet, mention para o Fábio Faria, a eleição ainda não terminou, quando o Paulo... Enfim, são os tweets dele nesse momento. Só que reparem, há um pequeno problema, que esse gráfico ele está com essa normalização. Ou seja, aqui tem 38 tweets, enquanto aqui tem 128. Esse gráfico está problemático. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e fazer uma sincronização dos eixos. Agora sincronizou esse eixo, que é o volume de tweets do André Janones, com esse do Carlos Bolsonaro. Então nós vemos uma coisa interessante, que nos 7 dias anteriores à eleição,
o Carlos Bolsonaro publicou menos que o André Janones, que publicou muito, e eu poderia ficar analisando, e realmente, ao que tudo indica, ele ficou aqui nesse momento comemorando a eleição do Lula, que é dia 30, né? Vamos ver, por exemplo, que tipo de tweet tem aqui. Texto. Hoje vamos comemorar, Lula da coletiva. Realmente aqui nesse dia 30, logo depois da eleição, ele está agradecendo, está na hora de Jardim embora, etc, etc. E daí assim, eu tenho um dado, eu tenho um gráfico aqui que mostra uma possível comparação bastante interessante. Gráfico este que eu poderei ficar formatando. Então eu posso mudar o título, em vez de ser nome de medida, seria políticos no Twitter. Políticos no Twitter. Então mudou aqui, assim como poderia mudar aqui o Elias. O azulzinho, como eu comentei com vocês, é André Janones. Daí aqui é Carlos Bolsonaro. Claro, fica melhor ainda, eu estou em planilha 1. Eu vou abrir um novo painel, planilha 1, está aqui aqueles meus dados, e se eu quero gerar fazer a exportação como imagem, exporto como imagem e eu tenho esse dado que eu poderia mostrar. Poderei colocar rótulos, poderei ficar... É muito interessante olhar os tweets por dia e ficar comparando, estudando. Enfim, esse é um jeito de combinar dados no Tableau. Agora, bem, eu estou percebendo que esse vídeo nesse momento está ficando um pouco grande, então eu vou fazer o seguinte: esse último item, que é o modo de tratar os dados no Tableau para exportar no GEF, eu vou trabalhar na própria unidade do GEF, que por sinal está abrindo aqui. Até!